Fala galera, tudo bem? A primeira semana de maio acaba sendo a semana do aniversário de um dos feitos mais inacreditáveis da história do futebol, e aí o espaço já está aberto para vocês deixarem aí nos comentários se vocês acham que o Leicester campeão inglês de 2015-2016 é a maior zebra da história dos pontos corridos. Lembrem de outros casos aí, eu sei que muita gente vai falar principalmente de casos de competições mata-mata, por exemplo, a Grécia campeã da Euro em 2004. Até fiz vídeo sobre isso aqui, na verdade, fiz as análises de alguns dos jogos daquela Grécia, né? Confronto contra a República Tcheca, a final contra Portugal, tem análises aqui na seção dos jogos históricos aqui no canal. Mas no caso do Leicester, eu acho que isso é maior ainda, porque a gente está falando de algo que exige regularidade. Então você conseguir sair campeão de uma temporada de 38 jogos num campeonato competitivo, complicado como é a Premier League, torna esse feito ainda mais inacreditável. E é legal porque agora, né, olhando 5 anos depois, olhando para trás, eu acho que já tem um distanciamento para a gente contar um pouco como foi aquela história, relembrar um pouco como foi a formação, a construção do time. Então acho que acaba sendo uma data legal para a gente relembrar um dos feitos mais incríveis mesmo que o futebol já viu, certamente uma das grandes histórias do futebol inglês em todos os tempos, não só na era Premier League. E aí é legal a gente lembrar do contexto desse Leicester. O Leicester tinha sido campeão da segunda divisão em 2013 e 2014, com o Nigel Pearson como treinador, conseguindo 102 pontos na segunda divisão. Então foi um Leicester que subiu da segunda para a primeira divisão com uma campanha de peso, com uma campanha de respeito. Na temporada seguinte, temporada 2014-2015, o Leicester quase é rebaixado. O Leicester chega à 29ª rodada, após 29 rodadas, o Leicester tinha 4 vitórias, estava ameaçadíssimo de rebaixamento. E aí veio uma arrancada impressionante para o time permanecer, para não ser rebaixado. Então nas últimas 9 rodadas foram 7 vitórias do Leicester, conseguindo a permanência até com uma folga. Então termina a temporada 6 pontos à frente da zona de rebaixamento, consegue terminar numa situação relativamente confortável e com a sensação de um time que embalou na reta final, com o Nigel Pearson ainda no comando e conseguindo ali até sair valorizado de um trabalho que tinha conseguido dar uma volta por cima, a reviravolta tinha sido relevante. E aí, 2 eventos importantes acontecem após o término da temporada 2014-2015. Primeiro, a saída do Nigel Pearson. A saída do Nigel Pearson foi importante porque ele tinha sido eleito o melhor treinador da Premier League no mês de abril, justamente quando começa essa arrancada final da permanência. Então ele simbolizava o trabalho que tinha conseguido levar o clube à primeira divisão depois de muito tempo e permanecer lá, mesmo que com muito suor, com uma arrancada na reta final. E aí, ele, por desentendimento com a diretoria, acaba saindo, e sai também o Cambiasso, já veterano, que tinha feito história em outros clubes, por exemplo, na Inter de Milão. Ele sai depois de receber, inclusive, o prêmio de melhor jogador do Leicester na temporada. Então, 2 peças fundamentais saíam de um time que tinha terminado embalado a temporada, mas que tomava 2 pancadas seguidas. E aí, na sequência, vem a contratação do Claudio Ranieri, que acabaria virando um herói, um símbolo da conquista, mas que quando chega, ele acaba representando o contrário. Ele chega e a sensação foi, que furada, que lambança fez o Leicester. Porque o Claudio Ranieri estava bastante desvalorizado nessa altura da carreira dele. Ele tinha levado de volta o Mônaco à primeira divisão na França. Depois ele sai do Mônaco e assume a seleção da Grécia. Mas ele acaba sendo demitido da seleção da Grécia depois de uma derrota para as Ilhas Faroe. E aí aquele momento da Grécia foi um momento muito crítico. Então ele sai com prestígio muito abalado. E a escolha pelo Claudio Ranieri na época foi vista, e é claro que o tempo mostrou o contrário, mostrou que a percepção era errada, mas na época fazia todo sentido pensar, putz, foi rebaixado. O Leicester fez uma escolha que vai levar a equipe ao rebaixamento. E aí isso torna a história ainda mais fascinante, né? Porque a partir de uma troca de técnico extremamente contestável, que fazia todo mundo olhar para a direção do Leicester como uma possível culpada por uma tragédia que estava anunciada, que seria um rebaixamento do ano seguinte, ou seja, o Leicester perdia o seu treinador, que era muito querido e respeitado, contratava um nome sem grande prestígio na época, então a rejeição foi imediata, para encarar um campeonato que já tinha se mostrado um desafio tremendo no ano anterior, de um Leicester que era repleto de limitações. E aí começa a trajetória de um time que seria campeão inglês no ano seguinte.
É verdade, a gente precisa lembrar um pouco do que foi o contexto da Premier League naquela temporada, com algumas trocas, algumas transformações, até um enfraquecimento de algumas das principais potências, e isso não muda em nada o mérito do Leicester, mas é só no sentido da porta ter ficado um pouco aberta para essa possibilidade. Se a gente for pensar aqui, por exemplo, foi a temporada do Mourinho demitido do Chelsea após o título, né? O Chelsea tinha sido campeão em 2014, 2015, e é a temporada 15-16, a do título do Leicester, a temporada que tem a demissão do Mourinho, que tem a demissão do Brendan Rodgers, e o Liverpool termina no meio da tabela, assim como o Chelsea. É a primeira temporada, a temporada da chegada do Jürgen Klopp, então ainda uma temporada de mudança. É a temporada que o Arsenal ainda tinha o Wenger e chega a disputar, a brigar pelo título, né? Arsenal e Tottenham são os times que brigam ali pelo título com o Leicester, o Tottenham com o Pochettino, Van Gaal no Manchester United. É a temporada de despedida do Pellegrini, a temporada em que o Manchester City chega à semifinal da Champions pela primeira vez, mas acaba não brigando por título em âmbito nacional na Premier League, até na segunda metade da temporada já tinha acontecido o anúncio de que o Guardiola chegaria na temporada seguinte, então era uma espécie de um fim de ciclo, somado ao olhar para a Champions como uma grande ambição e como uma possibilidade que acabou significando, representando a melhor campanha do City na Champions até então. Então esses são alguns fatores desse contexto. Mas mesmo assim, a distância era muito grande. Então, para se ter uma ideia, antes da temporada começar, as casas de aposta na Inglaterra chegavam a pagar 5.000-1 em quem apostasse no título do Leicester. Simplesmente porque era impossível. Era completamente inimaginável. Porque até daria para pensar, o Leicester terminou bem, embalado a temporada anterior, mas o Leicester não era candidato a título. Aliás, o Leicester não era candidato à vaga na Champions. O Leicester não era candidato à vaga na Europa League. O Leicester era um time que poderia, de repente, não ser rebaixado e talvez não correr riscos, ficar no meio da tabela ali, como tinha conseguido terminar a temporada anterior por conta da arrancada. Mas aí começa essa temporada impressionante de um Leicester que se encaixou. E até na forma da gente olhar para as características do time do Leicester, isso é muito curioso, porque a gente vai enxergar características muito bem definidas do time, da forma da equipe jogar, e que também representariam um desafio muito grande de como que esse Leicester está conseguindo competir. Mas ele vai conseguir ter regularidade e principalmente depois de uma largada que o coloca na parte de cima, ele vai conseguir ser eficiente o suficiente para sair do roteiro que estava se apresentando como o ideal. Por quê? Por que eu tô falando isso? O Leicester do Ranieri era um time que jogava num 4-4-2 bem básico, bem tradicional, bem convencional. Duas linhas com 2 atacantes. Quais eram as novidades do Leicester para aquela temporada? Tinha chegada do Okazaki para ser um segundo atacante. Na temporada anterior, o Ulloa tinha sido o principal artilheiro, atacante, até jogando junto com o Jamie Vardy, mas o Okazaki chegava como uma contratação para ataque, o Fuchs chegava como uma contratação para lateral esquerda, e o outro nome importante que chegava, e curiosamente foi o mais badalado da época e acabou quase não jogando, era o Ingler. Volante, já mais experiente, jogador da seleção da Suíça, chegava do Napoli, teoricamente para tentar assumir um espaço no campo que o Cambiasso tinha deixado, e que seria muito difícil preencher. Mas chega também, além desse pacote, uma aposta da França. N'Golo Kanté, chegando do Caen na época, para ser uma opção a mais nessa faixa central do campo. Então era um Leicester que ainda tinha peças da sua caminhada da segunda divisão e que encaixava alguns nomes sem grande prestígio, sem grande holofote no seu mercado de transferências. Tanto que a contratação que mais chamou atenção na época foi a do Ingler, que acabou nem jogando direito. Mas esse Leicester se mostra muito eficiente jogando no contra-ataque. Então era um time que, curiosamente, termina como campeão, tendo a terceira menor média de posse de bola, tendo o segundo menor índice de acerto de passes. Então o Leicester termina o campeonato com 44,7% de posse de bola, em média, com 70% de acerto de passe, ou seja, era um time que trocava poucos passes, que errava muitos passes, então tinha um índice baixo de acerto de passe, ficava pouco com a bola, mas mesmo assim ganhava os jogos, mesmo assim conseguiu uma campanha para ser campeão inglês. E isso tem muito a ver com olhar para as estatísticas e encaixar no contexto de como esse time pretende jogar. Não era o Leicester que tentaria controlar o jogo no campo de ataque, abrir defesas, não. Era um Leicester que tinha a seu favor a percepção de que todo mundo que fosse encarar o Leicester, encararia o Leicester como um adversário de parte de baixo da tabela. Então não era aquela ideia no início da temporada de vou me fechar todo aqui, o Leicester que abra o espaço, o Leicester que consiga romper a minha defesa. Não, os times atacavam o Leicester. E ao atacar o Leicester, você dava no início da temporada a possibilidade desse contra-ataque fluir muito bem.
E aí aparecia a grande arma e as principais peças do Leicester na temporada. Então o Leicester que tinha o Kasper Schmeichel no gol, Danny Simpson na lateral direita, a temporada anterior tinha sido muito problemática na lateral pro Leicester, com o Rich Delete sendo uma das opções, com o Danny Simpson que era um lateral com limitações e um lateral com dificuldades defensivas, com limitações ofensivas também, que estava tentando se firmar como um jogador de Premier League. Na defesa, Ruth e Wes Morgan, uma defesa alta, uma defesa forte fisicamente, mas uma defesa lenta, uma defesa que precisaria jogar mais protegida, porque se tivesse que ocupar, preencher um espaço maior para deslocamentos maiores, os seus zagueiros sofreriam. O Wes Morgan já tinha história, mas muito mais como um zagueiro, como um líder, até de divisões inferiores do que exatamente um zagueiro consolidado na elite. Ele acaba sendo um símbolo também como capitão da equipe. Na lateral esquerdo, o Fuchs tinha experiência de Schalke, e chegava para ser um titular na lateral pelo lado esquerdo. O meio-campo com, de um lado, Mahrez, uma aposta, um jogador que estava se desenvolvendo dentro do clube depois de chegar da França, fazendo a meia pela direita. Na meia pela esquerda, Albrighton, um garoto que tinha surgido no Aston Villa, num período em que o Aston Villa tinha uma base forte, mas teve muita dificuldade para conseguir achar um equilíbrio e dar um ambiente favorável para o desenvolvimento desses jogadores no time principal. Foi na mudança de nível de investimento do Aston Villa e de força do Aston Villa, que tinha tido nos anos anteriores equipes muito fortes, mas começou a descer a ladeira, e o Albrighton era um desses garotos, ainda precisando se firmar completamente, um jogador que poderia compor lado de campo, que tinha fôlego para ir e voltar, e que preenchia a segunda linha pela esquerda. E por dentro, Drinkwater e Kanté. Dois jogadores que acabaram sendo fundamentais. À frente, Okazaki e Jamie Vardy, formando a dupla de frente. Então era um time comum, nos nomes, individualmente, na projeção que eles tinham, no treinador que tinha assumido o comando e na forma de jogar. Um time extremamente simples. Um time simples porque se defendia e poderia, até ficaria mais confortável se pudesse defender mais recuado, porque isso significaria uma zaga mais protegida, e para ocupar a área, proteger a área, Ruth e Wes Morgan conseguiam fazer esse papel. Ter uma defesa mais protegida também significava não deixar os seus laterais, principalmente pela direita, a lateral tão exposta, porque seria um problema defensivamente, e ainda te geraria campo para contra-atacar, acelerar de um lado para o outro. E essa virou a grande arma do Leicester, os contra-ataques. Com o Mahrez puxando pela direita, com a habilidade de um jogador que seria a estrela do time no sentido da criatividade, do drible, da jogada individual, da capacidade de improviso. Então o Mahrez vira esse cara pelo lado do campo e termina a temporada com 17 gols e 11 assistências. Kanté, peça fundamental por preencher o campo inteiro, por desarmar, por interceptar. Na época era líder de interceptações, era quem cortava e protegia a frente da defesa, mas era também quem iniciava essas transições. Então o Kanté numa dupla de volantes. O Drinkwater era um jogador muito mais limitado, mas um jogador que ajudava a proteger a entrada da área e que ajudava a direcionar as saídas, muitas vezes com passes longos. Esses passes longos buscavam corrida, aceleração do Mahrez para conduzir a bola, do Albrighton, que podia ser lançado pela esquerda, embora com menos recurso técnico do que o Mahrez, e principalmente do Jamie Vardy, uma ameaça em profundidade. Um jogador que ficava muito confortável se tivesse campo para atacar as costas da linha de defesa. E como o Leicester era um time atacado, geralmente era um Leicester que podia contra-atacar. Então a primeira parte da temporada tem um funcionamento muito bom do contra-ataque. E é justamente o período em que o Jamie Vardy chega a um recorde da história da Premier League. 11 rodadas seguidas fazendo gol. Um feito impressionante também para um jogador que tinha vindo lá de baixo, das divisões amadoras do futebol, e estava crescendo e virando um personagem. Um cara que ainda estava precisando mostrar que teria nível para jogar na Premier League, vira uma estrela da temporada. E esse Leicester começa a se adaptar com a confiança que vai ganhando a outros cenários, porque a partir do momento que a temporada vai passando e o Leicester tá lá na parte de cima, alguns adversários passam a mudar a forma de encarar o Leicester. O Leicester é quem tá lá em cima? Então o Leicester que crie. Eu vou recuar, vou tirar o espaço. O Leicester não é o time do contra-ataque. E aí começa um desafio. E ali parecia ainda mais impossível imaginar que o Leicester teria fôlego, teria força, teria repertório para conseguir superar os adversários. Porque uma coisa era o Leicester da surpresa. O Leicester que ninguém esperava era o Leicester que teria o contra-ataque, porque os times atacariam. Agora, o Leicester que já estava na parte de cima da tabela era um time que não teria os mesmos espaços. E aí o Leicester começa a encaixar uma outra característica. Além dos contra-ataques rápidos, também a pressão no campo de ataque. E outro nome começa a se destacar, não individualmente por brilho, mas pela importância coletiva, o Okazaki. O Okazaki começa a ser o símbolo do atacante que marca, que pressiona, que força erros. E o Leicester passa a ser um time que não só fica à vontade quando tá lá atrás para contra-atacar, mas começa a forçar erros que possam permitir uma recuperação de bola com a defesa adversária aberta.
recupera uma bola no campo de ataque, o Okazaki começa a pressionar, o Okazaki vira esse cara que vai morder a saída de bola do adversário, junto com o Jamie Vardy, em alguns momentos com o Leicester subindo um pouco a marcação, o Kanté subindo para pressionar também, sabendo que o Leicester não poderia ser um time de uma linha extremamente alta, porque a defesa era muito frágil, individualmente, em termos de características também, mas o Leicester consegue. E aí a gente começa a ver uma outra etapa do Leicester nessa temporada, que é o Leicester de uma confiança tão grande que tinha alcançado, que parecia um time cascudo, um time grande mesmo, no sentido de, parece que esse time tá à vontade em estar na parte de cima, nem parece que é uma surpresa absurda, histórica o que o Leicester tá fazendo. E o Leicester começa a ganhar jogos grandes, começa a superar adversários que seriam delicados, porque durante um período a sensação que ficava era, nos jogos grandes o Leicester vai se dar bem, porque ele vai ter o contra-ataque, mas nos jogos pequenos, aí pode pintar uma casca de banana que vai deixar o Leicester distante do título. Mas não foi o que aconteceu. O Leicester conseguiu uma sequência impressionante, consegue um feito que até hoje eu acho incrível de olhar pra trás, mesmo 5 anos depois, olhar pra trás e pensar que o Leicester foi campeão da Premier League sem ter um time pra isso, sem ter jogadores tão diferentes, porque hoje já é mais fácil a gente olhar pra trás e enxergar o tamanho da carreira de cada um desses caras. É claro, o Kanté ganhou um outro nível, foi a temporada de projeção dele pra virar de fato um jogador no mais alto nível. O Mahrez, um jogador de um recurso enorme e que também se mostrou um jogador de um outro nível. O Jamie Vardy, um atacante de características específicas, mas que no Leicester continuou rendendo nas temporadas seguintes e virou um atacante importante do cenário do futebol inglês. Kasper Schmeichel, um goleiro também de um bom nível. Mas se a gente sai desses nomes, o resto do time era um time bastante normal, um time bastante comum. É só olhar para a trajetória de alguns desses outros nomes nos anos seguintes, no próprio Leicester ou em outras equipes. Então foi um Leicester que realmente foi uma história impressionante. Era impossível, antes da temporada começar, sequer palpitar que o Leicester brigaria pelo título. E o Leicester termina campeão inglês. Então acho que é muito legal olhar para trás e lembrar um pouco do que foi a construção desse time de uma forma improvável que só aumenta o tamanho do feito. E 5 anos depois a gente continua olhando para trás e tentando achar paralelo com outras grandes zebras, outras grandes histórias, outros grandes feitos em todos esses anos, décadas, séculos de futebol, porque é difícil. O espaço está aberto aí para vocês, acho que era legal relembrar um pouco, aproveitar essa data, né, completando aí os 5 anos do título, para falar um pouco sobre essa história que vocês podem deixar aí embaixo também. Teve muita gente que acompanhou de perto, muita gente que ainda não acompanhava tão de perto e que foi acompanhar um pouco mais detalhadamente depois, então acho que é sempre legal olhar um pouco para essa história, ainda que seja uma história recente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.